Olá, vamos iniciar nossa segunda semana. Nessa semana nós vamos falar sobre a localização da nossa empresa ou a localização dos nossos estabelecimentos, né, dos nossos empreendimentos e o arranjo físico da organização. Quando falamos em localizar a nossa empresa, nós temos que ter consciência de que uma decisão errada pode conduzir a gastos desnecessários e muitas vezes a escassez de mão de obra, a escassez de clientes e de outros fatores. Pois bem, a localização da empresa ela é fundamental, né? No nosso caso, quando falamos sobre serviços, pois nós não podemos esquecer que serviços não são estocáveis e que nós devemos estar próximos de um cliente. Não podemos instalar, por exemplo, um hospital, ou melhor, até podemos, mas não deveríamos instalar um hospital num distrito que tem uma condição, um hospital regional que demanda de grande público, de grandes acessos, num distrito. Por quê? Porque muitas vezes os clientes ou as pessoas que utilizarão não terão condição de se dirigir até aquele lugar. Portanto, essa definição, essa seleção do ponto onde será instalado é fundamental. Quais aspectos nós devemos levar em consideração? O primeiro deles, e o mais importante, é quem são os nossos clientes. Quais são as características? Voltando ao exemplo da questão do hospital regional, volto a frisar, não que nós não devêssemos, ou que nós não poderíamos, mas sim nós não devemos instalar. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que vão usufruir desse benefício, elas não têm como se locomover até aquela região. Então, quais são as características? Quais são as classes predominantes das empresas que nós vamos conduzir para aquele momento? Qual é a proximidade dos nossos fornecedores? Temos fornecedores suficientes, matéria-prima abundante, teremos que buscar mais longe? De que forma nós vamos trabalhar com isso? Por fim, teremos terreno adequado para fazer a instalação desse edifício, com estacionamento, com vias de acesso e tudo mais? Isso é fundamental nós pensarmos, uma vez que vários desses fatores que acabaram de ser citados são sinônimos de custo. Quando nós falamos e quando nós pensamos em logística, que é o nosso próximo, inclusive será a nossa próxima aula, nós não podemos esquecer de um termo chamado rede. Uma das primeiras funções da logística é justamente estabelecer uma rede. O que é essa rede? Essa rede é o ponto de encontro onde todos os atores de um determinado setor se encontram. Como assim atores? Clientes, fornecedores, fornecedores de matéria-prima, transportadores, etc. Tudo isso deve fazer parte dos nossos planejamentos. Quais são os aspectos que nós temos que considerar quando nós vamos quando nós vamos fazer um projeto para a localização do nosso edifício ou da nossa edificação? O primeiro deles é a questão do preço. Indubitavelmente, dependendo do que nós vamos instalar ou da maneira como nós vamos trabalhar, nós teremos o nosso preço afetado. Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma fábrica de aviões numa região central, onde não existem aeroportos ou onde não existe nenhuma estrutura para que isso seja atendido, obviamente nós vamos ter que desenvolver todo o entorno e isso tem um custo. Isso, obviamente, terá que ser repassado para os consumidores finais. A qualidade. Prezar pela qualidade, prezar por fazer o trabalho da melhor forma, o serviço que nós vamos oferecer ao nosso cliente é fundamental. Portanto, teremos mão de obra especializada, essa é uma das condições, dos quesitos e aspectos que nós devemos considerar. Disponibilidade de espaço físico. E além de disponibilidade de espaço físico, será que eu terei condições de, num futuro próximo, ampliar essa organização? Terei espaço para que possa instalar um estacionamento que não ofereça risco ou que seja muito estreito para os clientes? E por fim,
qual é a existência dos serviços públicos. Temos água, temos esgoto, luz e serviços de telefonia e cabeamento de maneira geral. Lembrem, cada vez que nós temos que mudar ou que nós respondemos não a algum desses aspectos, obviamente o nosso custo estará sendo alterado e, obviamente, teremos que, de alguma forma, conseguir mais recursos para suprir essa necessidade. E quais são os custos, já que eu estou falando tanto em custos, quais são os custos que eu deverei levar em consideração? Bom, o primeiro deles é custo de mão de obra. Tá? Se eu estou me instalando uma empresa de tecnologia numa região que tem abundância de mão de obra, obviamente esses custos serão menores. Não podemos esquecer que, quando eu falo de mão de obra, eu estou falando de todos, além do salário, todos os tributos, todos os benefícios que serão oferecidos a esses funcionários. Custos dos terrenos. Quando eu vou instalar a minha empresa, muitas vezes eu preciso fazer uma drenagem nesse terreno, eu preciso prepará-lo para que não tenhamos problemas futuros nas edificações. Custos de energia. Qual é o melhor tipo de energia? Tenho condição de instalar energias alternativas? Como é que eu vou trabalhar dentro da minha empresa? E os custos de transporte. Dependendo do que eu vou produzir, não posso esquecer que eu tenho que trazer esse material até a minha organização. Portanto, todos os custos deverão obrigatoriamente fazer parte do cálculo. E o último custo que nós vamos considerar aí é o custo da comunidade. Como assim custo da comunidade? Em todos os locais, em todos os municípios, nós temos impostos, nós temos restrições de movimentação de carga ou de capital e, em razão disso, obviamente, nós vamos ter que calcular e compor o nosso custo. Por falar em custo, temos aqui uma informação que não podemos nunca esquecer. Basicamente, numa organização, nós temos dois tipos de custos. Todos esses grupos que eu falei, eles estão agrupados em dois custos. Ou seja, custos fixos, que são aqueles custos que mensalmente, indiferente da quantidade que eu vou produzir, serão rateados na organização. Então, se eu produzir uma peça ou se eu produzir 1000, o custo fixo é exatamente o mesmo. A diferença é como ele vai ser rateado. Por outro lado, eu tenho aí os custos variáveis. Custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a minha produção. Se eu produzir eu tenho um custo fixo e um custo variável. Se eu produzir 1000 unidades, esse custo fixo vai ser rateado entre as 1000 unidades e terei mais o custo variável para cada unidade. O que é considerado custo variável? Muito bem, eu tenho aqui a matéria-prima, eu tenho a embalagem, a energia gasta para aquela produção e assim sucessivamente. E o que eu tenho de custo fixo? A água, a luz utilizada no escritório, a mão de obra, isso são custos fixos e que vão ser rateados ao final de cada mês. Quando eu monto a minha empresa, quando eu estou preparando para saber quais são a dotação orçamentária que eu tenho, e isso vale para público ou privado, eu tenho que definir exatamente quanto eu tenho que produzir para que com o preço de venda ou com o valor que eu estou cobrando por aquele serviço, ele supra as necessidades. Na nossa apostila nós temos uma fórmula bastante simples que é o ponto de equilíbrio. Então, lembrando que ponto de equilíbrio é exatamente quando o meu preço de venda menos os custos variáveis, eles se encontram com o valor fixo. Então, a partir desse momento, até aquele momento, até aquela quantidade vendida, será apenas para pagar os custos. A partir daí é que eu começo a ter lucro. Quanto mais eu vender, melhor. Dentro dessa unidade, falamos também sobre os arranjos físicos de produção. Organizar a empresa, criar nela um ambiente onde tanto as matérias-primas quanto a mão de obra circulem livremente sem afetar ou sem termos problemas aí relacionados a acidentes é fundamental. Portanto, nós encontramos 3 tipos básicos de arranjo físico. O primeiro deles
é o arranjo físico por produto. É a popular linha de produção. É aquele em que os recursos são arranjados levando em conta uma sequência de operações. Vamos tentar imaginar, quando eu estou falando num restaurante self-service, vocês podem observar que os alimentos eles são ordenados de acordo com uma sequência, imaginando que as pessoas seguem aquela sequência para a produção. Quando eu vou montar um carro, eu não começo montando ele pela suspensão, eu começo montando ele do básico, que seria o chassi, e ali vou agregando os demais produtos, seguindo sempre uma sequência. Para ficar mais claro ainda, e lembrando a questão da linha de produção, vocês já devem ter visto, e quem não viu, eu sugiro, vejam o filme Tempos Modernos, que inclusive vocês podem encontrar no YouTube, vai permitir entender essa questão da linha de produção. O segundo tipo de arranjo físico é o arranjo por processo. Agrupa os recursos com funções similares. Quando eu vou a um supermercado e adentro nesse supermercado, eu vou trabalhar e vou encontrar os produtos por seção, ou seja, todos os produtos que têm uma certa similaridade, que têm uma certa funcionalidade, eles vão estar agrupados, permitindo assim que a pessoa se localize rapidamente. Dentro de uma organização é a mesma coisa. Eu posso organizar essa organização em setores que são condizentes com uma determinada atividade. O terceiro tipo é o tipo posicional. Normalmente, quando um produto ele é muito grande ou quando ele é difícil de ser transportado, eu levo a matéria-prima, eu levo a mão de obra até esse ponto que está fixo. Como exemplo aí, nós temos as fábricas de aviões, os navios, os quadros de comando de grande porte, e o restaurante convencional é um caso típico, onde o cliente ele se senta, ele se posiciona em uma mesa e tanto o garçom quanto o alimento vai até aquela posição onde ele está. Por fim, nesse capítulo, vamos falar um pouquinho sobre ergonomia. Ergonomia é uma área de estudo que ela concilia tanto a engenharia quanto a fisioterapia. E, diferentemente das empresas antigas ou as empresas mais velhas, com a ergonomia nós buscamos adaptar o ambiente de trabalho ao funcionário e não vice-versa. Ela trabalha sobre dois focos distintos. A primeira delas são as condições ambientais, de ruído, de temperatura, de iluminação, de cores e de umidade. Quando nós falamos sobre essa questão de condições ambientais, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente em razão da legislação, as questões de insalubridade, pessoal. Então, a ergonomia é fundamental para dar uma boa condição de trabalho para que os nossos funcionários desenvolvam as suas atividades. E, por fim, a ergonomia trabalha sobre o local de trabalho, com o foco no local de trabalho, buscando a regulagem dos móveis, as cadeiras, mesas e computadores. Lembrem que tudo isso tem um foco que é o aumento da produtividade na organização, evitando que os nossos funcionários, que as pessoas que trabalham conosco, os nossos colaboradores, eles venham a ter doenças relacionadas ao trabalho, como, por exemplo, a LER e a DORT. Até a próxima!